A paz do Senhor para todos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo declarou, dizendo que temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos comparados como vasos de barro, frágeis, sensíveis, vulneráveis, mas quando ouvimos o Evangelho e abrimos o nosso coração, nós passamos a ter um tesouro valiosíssimo, que é o Evangelho, pois este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a partir desse momento, nós começamos a refletir a glória de Deus através do caráter de Cristo em nossa vida, por meio da unção do Espírito Santo em nós. Porém, a soberba humana tem feito ao contrário. O homem tem procurado ter essa glória para si e não transferi-la para Deus. Vemos no livro do profeta Ezequiel, Deus falou: filho do homem, olha a imagem que este povo tem feito e tem me causado ciúme, pois o povo de Israel, sob a liderança dos sacerdotes, estavam transferindo a glória que pertence unicamente a Deus para as imagens dos deuses pagãos. Vemos também outro caso no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, quando o rei Herodes, diante de uma assembleia, todo pomposo com a roupa real, o povo clamou: voz de Deus e não de homem. E Herodes morreu comido por vermes, porque não transferiu a glória que pertence a Deus, e ele quis a glória para ele. Nós vemos que a Bíblia não nos autoriza a transferirmos esta glória para imagens de escultura, para anjos, para animais e nem para homens. Os cultos a Deus devem ser cristocêntricos. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão transformando templos como em casa de shows, cultos como um espetáculo teatral para entreter a plateia. Mas a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. No Salmo 115, verso 1 diz: não a nós a glória, mas a glória dada a Deus, por amor que nós temos que ter, pela benignidade e pela verdade que emana de Deus. Infelizmente, muitos homens têm se tornado amantes de si mesmos e têm procurado a glória para si, não só no meio social, não, até no meio eclesiástico. Homens se achando até como se fossem uma ponte entre o homem e Deus. A única ponte que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Cultuar somente a Ele. Hoje é culto disso, é culto daquilo, é culto daquilo outro. Não, o culto é para Jesus. Cristo deve ser adorado, pois Ele é o Rei da Glória. Pode ser a pessoa que for, pode ser o pastor, pode ser o juiz, pode ser o advogado, pode ser o doutor, pode ser o teólogo. Entrou no santuário de Deus, tem que se curvar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois a adoração só pertence a Cristo. Infelizmente, muitos adoram vários elementos, até da natureza, mas quando temos esse tesouro em nosso coração, mesmo sabendo que somos vasos de barro, sabemos que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.